O sol de Kansas batia impiedosamente aquela tarde, mas não era o calor que fazia Sérgio Morales sorrir. Era a cena diante dele. Uma mulher em seus 20 e poucos anos, macacão jeans gasto remendado nos joelhos, uma caixa de ferramentas amarela surrada em suas mãos, de pé ao lado do International Harvester, como se ela pudesse realmente fazer a diferença. Sérgio apontou para ela com ambas as mãos, rindo alto o suficiente para todos ouvirem. "Aquele trator está acabado", ele declarou, voz carregada de certeza absoluta. "Eu já verifiquei tudo. Motor fundido, transmissão travada. Sem sentido desperdiçar tempo." Atrás dele, 3 figuras observavam em silêncio. Carmen Lopes, a esposa do dono do rancho, vestido floral apesar da tensão. Michael, o filho mais velho, terno escuro já coberto de poeira. Emily, a filha mais nova, olhos fixos na mulher no macacão desbotado. Sarah Stone não desviou o olhar. Cabelo ruivo, acobreado, puxado para trás em um coque baixo, algumas mechas soltas emoldurando seu rosto. Ela segurou a caixa de ferramentas amarela firmemente, a mesma que seu pai havia usado. Ela não respondeu, apenas colocou a caixa de ferramentas no chão, abriu-a com um gesto preciso e pegou a primeira ferramenta. Sérgio cruzou os braços, sorriso agora mais largo. "Olhe, senhora, eu trabalhei neste rancho por 19 anos. Eu conheço cada parafuso naquele trator. Se eu digo que está morto, está morto." Ela se agachou ao lado do capô aberto. O trator vermelho parecia ainda maior de perto. Pneus gigantes, chassi maciço, metal quente sob o sol. Sarah passou a mão ao longo da lateral do motor. Dedos firmes procurando por algo. 4 dias, Carmen murmurou, voz tensa. "Nós temos 4 dias para começar a colheita. Se aquele trator não funcionar, ela não precisou terminar." Todos sabiam. 100 mil reais em perdas, talvez falência. Sérgio soltou uma risada curta. "Melhor ligar para o revendedor. Um trator novo é a única saída. Eu já fiz os contatos." Sarah não olhou para ele, apenas continuou inspecionando. Ela se virou para a parte inferior do motor. Algo chamou sua atenção. Marcas frescas em um componente. Ela passou o dedo sobre ele, óleo ainda molhado. Ela franziu a testa. "Antes de continuarmos, se você está gostando desta história, por favor, clique naquele botão de inscrever e no ícone do sino para não perder nenhuma de nossas histórias incríveis aqui na Underrated Mechanics. Também deixe um curtir e comente abaixo nos dizendo de onde você está assistindo." "Há quanto tempo este trator parou?" ela perguntou, voz calma. 4 dias, Carmen respondeu. Sarah olhou para as marcas novamente. Trabalho de ferramenta recente, muito recente, para um trator que estava parado por 4 dias. Sérgio mudou seu peso de um pé para o outro. "Sem sentido desperdiçar tempo, senhora. Motor fundido não se conserta com boas intenções." Ela se levantou, pegou outra ferramenta da caixa de ferramentas, ajustou algo, testou-o. 15 minutos. Sua respiração era controlada, movimentos precisos. Ela girou a chave de ignição. O motor tossiu, engasgou, morreu. Sérgio explodiu em gargalhadas. "Viu, te disse?" Carmen suspirou, ombros caindo. Michael balançou a cabeça. Emily continuou observando esperançosamente. Sarah limpou as mãos em um pano, voltou ao motor, ajustou outra peça. Mais 20 minutos. O silêncio era denso. Apenas o vento seco das planícies, o ranger de metal, o som de ferramenta contra motor. Ela girou a chave novamente. O International Harvester rugiu para a vida. O motor ligou forte, poderoso, como se nunca tivesse tido um problema sequer. Os olhos de Carmen se arregalaram. Michael deu um passo à frente. Emily sorriu. Sérgio ficou pálido. Sarah deixou o motor funcionar. Ela se virou para ele, olhos firmes. "Este trator não tinha um motor fundido", ela disse, voz baixa, mas clara. "Foi sabotado.
E naquele momento todos entenderam que algo muito maior estava prestes a ser revelado. Sarah tinha 8 anos quando ela entrou pela primeira vez na oficina de seu pai. James Stone trabalhava como mecânico em um rancho próximo, especializado em tratores International Harvester. A garotinha sentava em um banco de madeira, pernas balançando, observando cada movimento dele. Máquinas falam, querida? James diria. Mãos manchadas de graxa enquanto ele ajustava um injetor de combustível. Você só precisa saber como ouvir. Ela observava, fascinada, enquanto seu pai inclinava a cabeça perto do motor, como se estivesse tendo uma conversa particular. Como seus dedos tocavam cada peça cuidadosamente, procurando por vibrações, temperaturas, sinais invisíveis para outros. O que este motor está dizendo, pai? James sorriu. Diz que a linha de alta pressão está perdendo força. Veja, ele apontou para uma conexão. Quando o diesel não chega com pressão suficiente, o motor reclama. Ouça! Sarah fechou os olhos, concentrando-se. A princípio, apenas ruído, mas depois um padrão, um ritmo irregular, uma nota falsa no meio da sinfonia mecânica. Eu ouço, ela exclamou, olhos brilhando. Essa é minha garota. James bagunçou o cabelo dela. Você tem um ouvido para isso. Os anos passaram. Sarah continuava vindo toda a tarde. Aos 14, ela começou como aprendiz. Aos 18, ela havia dominado sistemas de injeção diesel melhor do que muitos mecânicos com décadas de experiência. No dia em que James morreu, acidente de rodovia, inesperado, devastador. Ele deixou apenas uma coisa para sua filha, uma caixa de ferramentas amarela, a mesma que ele havia usado por 30 anos. Dentro, uma nota manuscrita. Sarah, estas ferramentas consertaram mais de 1000 motores. Agora elas são suas. Faça-as falar. Com amor, pai. Ela segurou a caixa de ferramentas contra seu peito, lágrimas silenciosas caindo. Não era apenas metal e chaves. Era toda a tarde na oficina. Toda a lição, todo motor que cantava novamente sob as mãos de seu pai. Mas a vida após a morte de seu pai foi dura. Sem família, sem economias, Sarah vagava de cidade em cidade, dormindo em sua velha picape quando podia pagar gasolina, em abrigos quando não podia, debaixo de pontes quando não havia outra escolha. Ela pegava bicos de mecânico onde podia encontrá-los, mas a maioria dos donos de oficina davam uma olhada nela, uma mulher sem teto com uma caixa de ferramentas, e a mandavam embora. Nós precisamos de alguém confiável, eles diriam, nunca dando a ela uma chance de se provar. A caixa de ferramentas se tornou sua única companheira constante, sua única conexão com dias melhores. E agora, de pé em frente ao International Harvester em Kansas, ela sentiu a presença de seu pai como se ele estivesse bem ao lado dela. Mãos firmes, voz calma, conhecimento passado com paciência infinita. Máquinas falam, querida. Você só precisa saber como ouvir. Ouviu. Vi. E o trator disse a ela exatamente o que havia dado errado. 4 dias antes, o International Harvester havia rugido pela última vez. Robert Lopes, rancheiro de 52 anos, rosto marcado pelo sol, estava preparando o campo para a colheita quando o motor tossiu, falhou e morreu. Ele tentou ligá-lo 3 vezes, nada. Silêncio absoluto. Ele desceu do trator, frustração evidente. A colheita estava prestes a começar. Trigo pronto, maduro para corte. Cada dia de atraso significava perdas. Tempo não esperava. Dívidas também não. Sérgio chegou 20 minutos depois, abriu o capô, inspecionou com gestos amplos, movimentos dramáticos. Tocou aqui, testou ali, balançou a cabeça repetidamente. Motor fundido, ele declarou, limpando as mãos em um pano. Injetor de combustível colapsado. Transmissão travada. Nada a ser feito, Robert.
Robert franziu a testa. Você tem certeza? Este trator tem apenas 6 anos. Eu sempre fiz a manutenção. É exatamente por isso, Sérgio encolheu os ombros. Ele serviu seu tempo. Motores diesel têm limites. Este atingiu seu limite. Carmen, que estava ouvindo da casa, se aproximou. Não pode ser reparado? Sérgio balançou a cabeça enfaticamente. Senhora Lopes, eu estou trabalhando aqui há 19 anos. Eu conheço estes tratores melhor do que ninguém. Acredite, eu já vi motores fundidos antes. Este não tem salvação. Robert suspirou profundamente. Quanto custaria um novo? Um novo International Harvester. Sérgio fez cálculos mentais. Cerca de 150 mil dólares. Eu conheço um revendedor confiável. Eu posso fazer os contatos hoje. Robert sentiu o peso daquele número. A colheita renderia 100 mil dólares, talvez 120 mil dólares se o tempo cooperasse. Ele teria que fazer um empréstimo, hipotecar a terra, correr um risco. Me dê um dia para pensar, Robert pediu. Claro, mas lembre-se, a colheita não espera. Todo dia sem um trator é dinheiro perdido. Sérgio se afastou satisfeito. Ele sabia que Robert não tinha opções. Ele sabia que o pânico o pressionaria. Ele sabia que a comissão de 15 mil dólares do revendedor já era dele. O que Sérgio não sabia era que Carmen não confiava em diagnósticos absolutos e que no dia seguinte Robert sofreria um acidente que o deixaria acamado, deixando-a encarregada de decisões que mudariam tudo. No dia seguinte ao diagnóstico de Sérgio, Robert Lopes teve um acidente. Nada dramático, apenas um pé mal colocado em uma escada enferrujada, uma queda desajeitada, costelas fraturadas, mas o suficiente para deixá-lo na cama, imóvel, respirando dolorosamente, incapaz de gerir o rancho. Carmen Lopes, 43 anos, vestidos florais, voz suave, mas vontade de aço, tornou-se a única autoridade. E Carmen tinha dúvidas. 19 anos de confiar em Sérgio. 19 anos sem problemas, mas algo sobre seu diagnóstico não batia. Motor fundido depois de apenas 6 anos, sem sinais de aviso prévios, sem falhas graduais. Sérgio havia proibido explicitamente outros mecânicos de tocar no trator. É um protocolo de segurança, ele havia explicado. Um motor fundido pode ter vazamentos perigosos. Melhor que ninguém o manuseie até decidirmos o que fazer. Eduardo Ramírez, o mecânico assistente, havia assentido obedientemente. Michael e Emily mantiveram distância. Todos respeitaram a ordem. Todos, exceto Carmen. Na manhã do terceiro dia, ela dirigiu para a cidade, 15 Street de estrada empoeirada. Ela havia ouvido sobre um jovem mecânico que se especializava em International Harvesters, que havia resolvido problemas que outros declaravam impossíveis. Ela encontrou Sarah em uma pequena oficina, macacão manchado de graxa, ajustando o injetor de combustível em um trator velho. Sarah Stone. A jovem olhou para cima, limpando as mãos. Sim, mãe, como posso ajudá-la? Carmen explicou a situação. O trator morto, o diagnóstico de Sérgio, a colheita em risco, a urgência. Sarah ouviu cuidadosamente, fazendo perguntas técnicas. Quantos anos tinha o trator? Histórico de manutenção? Sintomas exatos antes de parar? Sérgio permitiu que outros o examinassem? Quando Carmen mencionou a proibição, algo mudou nos olhos de Sarah. Interessante, ela murmurou. Um mecânico experiente não proíbe uma segunda opinião, a menos que ela não terminou a frase, mas Carmen entendeu. Você pode vir hoje, eu te pagarei o dobro da sua taxa normal. Sarah fechou a caixa de ferramentas amarela. A senhora não precisa me pagar o dobro, senhora Lopes. Se há um International Harvester em apuros, eu irei. Apenas me dê o endereço. 2 horas depois, Sarah chegou ao rancho. Sérgio ainda não sabia que seu diagnóstico fatal estava prestes a ser desafiado por alguém que ouvia o que as máquinas realmente diziam. Sérgio Morales estava revisando papéis na pequena oficina do rancho
quando ele ouviu um carro parar do lado de fora. Ele olhou pela janela. Uma jovem mulher saiu, macacão desbotado, caixa de ferramentas amarela na mão, andando diretamente em direção ao trator vermelho estacionado perto do celeiro. Ele franziu a testa. Quem era ela? O que ela estava fazendo aqui? Ele saiu rapidamente, fechando a porta da oficina mais forte do que o necessário. Posso ajudá-la? Ele perguntou, voz controlada, mas tensa. Sara se virou, olhou para o homem à sua frente, camisa xadrez de 40 e poucos anos, calvície avançada, expressão misturando surpresa e desconforto. Eu sou Sarah Stone. A senhora Lopes me contratou para verificar o trator. Sérgio piscou. Carmen te contratou. Isso mesmo. O rosto de Sérgio se crispou. Ele tentou manter um tom profissional. Olhe, senhorita, eu já fiz o diagnóstico completo. Motor fundido, injetor de combustível colapsado. Nada mais para verificar. Eu não gostaria que a senhora perdesse seu tempo. Sara colocou a caixa de ferramentas no chão. Olhou para ele diretamente. Não é uma perda de tempo. Se a senhora Lopes me contratou, há algum problema comigo examinando o trator? Sérgio mudou seu peso, cruzou os braços. O problema é que eu já investi horas naquele diagnóstico. Eu sei exatamente o que está errado. Se alguém começar a desmontá-lo sem o conhecimento adequado, eles poderiam piorar as coisas. Eu entendo sua preocupação, Sara manteve a calma dela. Mas eu trabalhei com International Harvesters por anos. Eu sei o que estou fazendo. Naquele momento, Carmen saiu da casa, andando em direção a eles com passos determinados. Sérgio, esta é Sarah Stone, especialista em tratores diesel. Eu pedi a ela para vir. Sérgio virou-se para Carmen, surpresa evidente. Senhora Lopes, com todo respeito, eu já te dei o diagnóstico, este trator. Eu sei, Sérgio. Carmen interrompeu gentilmente, mas firmemente. E eu aprecio o seu trabalho. Mas 150 mil é muito dinheiro. Eu quero ter certeza antes de tomar aquela decisão. Sérgio apertou a mandíbula. Ele não podia discutir com a dona do rancho. Não podia explicitamente proibi-la de buscar uma segunda opinião. Mas o pânico começou a subir pela sua espinha se esta jovem mulher descobrisse algo. Certo, ele disse finalmente, forçando um sorriso. Vá em frente. Mas quando você vir que eu estou certo, eu espero que você reconheça isso. Sara não respondeu. Apenas pegou a caixa de ferramentas amarela, andou até o trator e começou a trabalhar. E Sérgio soube naquele instante preciso que ele havia cometido um erro subestimando-a. Se você está achando esta história tão fascinante quanto nós, não se esqueça de se inscrever na Underrated Mechanics e clicar naquele botão de curtir. Seu apoio significa o mundo para nós. E comente abaixo com sua localização. Nós amamos ouvir de espectadores ao redor do globo. Sarah Stone abriu a caixa de ferramentas amarela com um gesto deliberado. As ferramentas brilhavam sob o sol de Kansas. Chaves de vários tamanhos, chaves de fenda, manômetros de pressão, panos limpos dobrados com precisão, cada peça em seu lugar exato, assim como seu pai os havia organizado por 30 anos. Sérgio observava de 15 pés de distância, braços cruzados, sorriso forçado. Carmen, Michael e Emily formaram um semicírculo silencioso. Eduardo Ramírez, o mecânico assistente, também havia se aproximado, curioso. Sarah circulou o International Harvester lentamente. Ela não tocou em nada a princípio, apenas observou, do jeito que seu pai a havia ensinado. Máquinas contam sua história. Ela murmurou para si mesma. Você só tem que ler os sinais. Ela passou a mão sobre o capô. Poeira acumulada, mas não uniforme. Havia marcas onde alguém havia apoiado ferramentas recentemente. Ela se agachou, examinou a parte inferior do motor. Primeiro sinal, a conexão da linha de alta pressão. Os parafusos mostravam marcas frescas de chave de boca,
bordas brilhantes onde o metal havia sido raspado recentemente. Isso não era o desgaste natural de 6 anos de uso. Isso era manipulação recente. Ela passou o dedo sobre a conexão. Óleo diesel molhado fresco, muito fresco para um trator que estava parado por 4 dias. Encontrando algo? Carmen perguntou. Voz esperançosa. Sara não respondeu ainda. Ela continuou inspecionando. Segundo o sinal, a válvula de sangria no sistema diesel. Normalmente aquela válvula deveria estar fechada, coberta com poeira e graxa acumuladas, mas esta estava limpa. Alguém a havia girado recentemente. E não apenas isso, ela havia sido deixada parcialmente aberta o suficiente para permitir a entrada de ar no sistema de combustível. Qualquer mecânico experiente sabia que ar no sistema diesel significava um motor morto. E qualquer mecânico honesto sabia que aquela válvula não se abria sozinha. Terceiro sinal, o filtro de ar a banho de óleo. Sara o abriu cuidadosamente. Dentro, ela encontrou algo que não deveria estar lá. Um pano limpo dobrado, estrategicamente colocado para bloquear parcialmente o fluxo de ar. Um motor diesel precisa de ar limpo para funcionar. Bloquear o filtro era como cobrir a boca de alguém. Lento, cruel, eficaz. Sara fechou o filtro, levantou-se e olhou diretamente para Sérgio. Este trator não tem um motor fundido. Sérgio riu nervosamente. Ah, não. E o que ele tem, segundo você? Sara sustentou o olhar dele. 3 coisas muito específicas. Conexão de alta pressão afrouxada intencionalmente. Válvula de sangria aberta para introduzir ar no sistema. Filtro de ar bloqueado com um pano limpo. O silêncio caiu como uma pedra. Você está dizendo que alguém, Carmen, não terminou a frase? Eu estou dizendo que este trator foi sabotado. Sara apontou para cada ponto e menos de 4 dias atrás. Sérgio ficou pálido. Eduardo deu um passo para trás, olhos arregalados. Michael e Emily olharam um para o outro e Carmen entendeu que seu instinto havia estado certo desde o começo. Carmen se aproximou do trator, rosto tenso. Mostre-me. Eu quero ver exatamente o que você encontrou. Sara assentiu. Ela apontou para a primeira evidência aqui. Ela tocou na conexão de alta pressão entre o injetor de combustível e os injetores de combustível. Esta conexão carrega diesel em pressão extremamente alta. Quando está devidamente apertada, a vedação é perfeita, sem vazamentos, sem gotejamentos. Ela passou o dedo sobre o metal, mostrando-o para Carmen. Óleo fresco brilhava em seu dedo. Mas olhe isso! Óleo acabou de vazar. E estas marcas aqui, ela apontou para os parafusos, são de uma chave de boca, recentes. Se este trator estivesse parado por 4 dias sem ninguém tocá-lo, este óleo estaria seco. As marcas estariam sujas, oxidadas. Carmen tocou o metal cuidadosamente, sentiu a umidade. E isso faz o motor não funcionar. Exatamente. Sem a pressão adequada, o diesel não atinge os cilindros. Motor não ligará. Parece fundido, mas não está apenas desconectado. Michael também se aproximou examinando. E a segunda coisa, Sara moveu-se para a válvula de sangria. Um pequeno parafuso localizado na lateral do sistema de combustível. Isso é chamado de válvula de sangria. Sua função é purgar ar do sistema durante a manutenção. Normalmente ela deveria estar fechada, sempre fechada. Ela a girou levemente. Mas veja, ela está parcialmente aberta. O que acontece se ela estiver aberta? Emily perguntou. Ar entra no sistema diesel e motores diesel não funcionam com ar nas linhas de combustível. Eles engasgam, tossem, morrem. O mesmo que se tivessem um motor fundido. Sérgio, que havia permanecido quieto, pigarreou. Aquilo poderia ter se soltado sozinho. Vibração do motor. Uso normal. Sara olhou para ele firmemente. Válvulas de sangria não se soltam sozinhas. Elas são projetadas para resistir a vibrações extremas. E olhe aqui. Ela apontou. Marcas de ferramenta recentes.
Alguém a abriu manualmente. Carmen respirou profundamente. E a terceira evidência. Sara abriu o filtro de ar, puxou o pano, segurou-o para todos verem. Isso nunca deveria estar aqui. Um filtro de ar a banho de óleo funciona prendendo poeira em óleo especial. Mas se você bloquear o fluxo, ela mostrou como o pano havia sido colocado. O motor não recebe ar suficiente, não pode respirar, engasga. Ela estendeu o pano. E note algo importante. Este pano está limpo, novo. Se ele tivesse estado aqui durante 4 dias de operação prévia, estaria preto de poeira, encharcado de óleo, mas está quase limpo. Ele foi colocado depois que o trator parou. Eduardo, que havia estado ouvindo tudo, falou pela primeira vez. Meu Deus! Carmen virou-se para Sérgio. Você tem algo a dizer, Sérgio? Ele engoliu, abriu a boca, fechou-a. Finalmente eu apenas fiz o diagnóstico que considerei correto. 3 manipulações simultâneas. Sara interrompeu, voz calma, mas firme. Conexão afrouxada, válvula aberta, filtro bloqueado. Isso não é falha mecânica. Isso é sabotagem profissional intencional. O peso daquelas palavras caiu sobre todos. Carmen olhou para Sérgio com olhos que exigiam respostas. Mas primeiro ela queria ver se Sara poderia realmente consertar o que alguém havia quebrado tão maliciosamente. Sara arregaçou as mangas de seu macacão, pegou a chave de boca da caixa de ferramentas amarela, a mesma que seu pai havia usado 1000 vezes, e ajoelhou-se ao lado do motor. Eu vou tentar repará-lo agora, ela anunciou. Se realmente é apenas sabotagem, eu deveria ser capaz de revertê-la. Sérgio soltou uma risada seca. Vá em frente, mas quando você vir que não funciona, eu espero que você aceite meu diagnóstico original. Sara não respondeu. Ela começou a trabalhar. Primeiro passo, reconectar a linha de alta pressão. Ela apertou os parafusos com precisão milimétrica. Cada volta calculada até ela sentir o ponto exato onde a vedação era perfeita, nem muito solta, nem muito apertada. Ela limpou o excesso de óleo com um pano. Segundo passo, fechar a válvula de sangria. Ela girou o pequeno parafuso até que ele vedasse completamente. Ela verificou 2 vezes, sem vazamentos de ar. Sistema fechado. Terceiro passo, limpar o filtro de ar. Ela removeu o pano bloqueador. Ela verificou o óleo do filtro. Ele ainda estava no nível adequado. Ela fechou a tampa. Fluxo de ar restaurado. 15 minutos. Mãos firmes. Respiração controlada. Carmen observava esperançosamente. Michael e Emily prenderam a respiração. Eduardo observava fascinado. Sérgio mantinha os braços cruzados, sorriso confiante. Sara limpou as mãos, andou até o assento do motorista, subiu, mão na chave de ignição. Momento da verdade, ela murmurou. Ela girou a chave. O motor girou 1 vez, 2 vezes, tossiu, tentou ligar, cuspiu fumaça preta, engasgou e parou. Silêncio. Sérgio explodiu em gargalhadas. Viu? Ele gritou, quase triunfante. Te disse. Motor fundido, sem conserto. Agora você vai acreditar em mim, certo? Carmen sentiu seu coração afundar. Michael balançou a cabeça em frustração. Emily olhou para baixo. Eduardo murmurou algo inaudível. Mas Sara não se moveu, não saiu do trator, não mostrou derrota. Em vez disso, ela inclinou a cabeça levemente, ouvindo. O motor havia tossido, não havia rugido completamente, havia tentado ligar, mas algo ainda o estava parando. Máquinas falam, querida. Você só precisa saber como ouvir. Ela ouviu a voz de seu pai e entendeu. O sistema diesel havia estado cheio de ar por 4 dias. Purgar ar de um sistema de alta pressão não acontece em 15 minutos. Requer paciência, repetição, tempo. Sara desceu do trator, voltou ao motor, pegou outra ferramenta da caixa de ferramentas. Sérgio olhou para ela, confusão misturada com nervosismo.
O que você está fazendo? Você já tentou. Não funciona. Sara encontrou os olhos dele. Isto é apenas o começo. E Sérgio, pela primeira vez, sentiu medo real de que esta jovem mulher realmente sabia mais do que ele havia antecipado. Estamos apenas chegando à parte boa. Certifique-se de estar inscrito na Underrated Mechanics para não perder o que acontece a seguir. E se você está gostando da jornada de Sara, esmague aquele botão de curtir e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Sérgio deu um passo em direção ao trator, gesticulando com ambas as mãos. Já chega, ele exclamou, voz subindo. Isso é uma perda de tempo. Eu disse à senhora Lopes desde o começo que este motor estava fundido. Você não tinha que trazer alguém de fora. Alguém que claramente não. Sérgio. A voz de Carmen cortou o ar como uma faca. Ele parou morto, virou-se para ela. Carmen Lopes não era uma mulher de gritos. Ela não precisava levantar a voz para impor autoridade. Depois de 23 anos casada com Robert, gerenciando casa, finanças, empregados, ela havia aprendido que o verdadeiro poder reside na calma. Sim, senhora Lopes. Ela andou em direção a ele com passos medidos, vestido floral movendo-se levemente na brisa seca de Kansas. Ela parou a meio metro de distância. Em 19 anos trabalhando aqui, eu sempre confiei no seu julgamento. Sérgio assentiu, recuperando confiança. E eu sempre fui honesto com eu não terminei. Carmen o interrompeu gentilmente, mas firmemente. Eu confiei em você. Robert confiou em você. Nós nunca questionamos seu diagnóstico. Mas hoje, pela primeira vez, você me deu um diagnóstico. Eu não pude verificar. E quando eu pedi uma segunda opinião, você ficou chateado. Eu não fiquei chateado, senhora Lopes. Eu apenas me deixe terminar, Sérgio. Ele fechou a boca. Carmen continuou. Sara encontrou 3 peças físicas de evidência de manipulação. 3, não uma, não 2, 3 partes que alguém tocou recentemente. E você disse que ninguém deveria tocar neste trator, que era perigoso, que poderia piorar a situação. Sérgio abriu a boca para se defender. Carmen levantou uma mão. Agora esta jovem mulher está trabalhando. Ela tentou uma vez. Não funcionou completamente, mas ela não desistiu. Ela está tentando novamente. E você, ela apontou para ele, está aqui rindo, celebrando que não funciona. Michael e Emily observavam em silêncio. Eduardo havia recuado vários passos. Eu não estava celebrando. Eu estava apenas... Sim, você estava. Emily falou pela primeira vez, voz suave, mas clara. Você riu quando o motor não ligou. Sérgio olhou para a jovem de 17 anos, surpreso. Carmen assentiu. Minha filha está certa. E agora eu vou te dizer algo, Sérgio. Deixe-a trabalhar. Sem comentários, sem zombaria, sem interferência. Se funcionar, perfeito. Se não funcionar, então falaremos sobre um trator novo. Mas até aquele momento, ela fez uma pausa deliberada. Silêncio. Não era uma sugestão, era uma ordem. Sérgio engoliu, assentiu rigidamente. Como a senhora diz, senhora Lopes. Ele se afastou vários metros, mas não partiu. Ele precisava ver o que aconteceria. Precisava saber se suas mentiras seriam expostas ou se a sorte ainda estava ao seu lado. Sara, que havia ouvido tudo enquanto trabalhava, olhou para cima brevemente, encontrou os olhos de Carmen. Obrigada, ela murmurou silenciosamente. Carmen apenas assentiu. E Sara voltou a se imergir no motor, sabendo que agora ela tinha algo mais poderoso do que ferramentas. Ela tinha um aliado. Sara voltou para a válvula de sangria com propósito renovado. Isso era o que seu pai a havia ensinado sobre motores diesel. Paciência, repetição, ouvir. Ela colocou um pequeno recipiente sob a válvula, afrouxou o parafuso parcialmente. Diesel começou a escorrer. Mas não apenas diesel. Bolhas, ar preso, misturado com combustível. Exatamente o que ela esperava. Ela bombeou manualmente o sistema, pressionando,
soltando, pressionando novamente. O diesel fluiu com bolhas, pequenas a princípio, depois maiores. Evidência de quanto ar havia sido intencionalmente introduzido. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. O diesel agora fluiu limpo, sem bolhas, fluxo constante e uniforme. Ela fechou a válvula, limpou o excesso, verificou a pressão nos injetores, tocou cada conexão, sentiu a temperatura do metal. 20 minutos completos, 35 minutos total desde que ela havia começado. Ela se levantou, respirou profundamente, andou até o assento do motorista, suas mãos manchadas de diesel e graxa tremeram levemente, não de medo, de pura adrenalina. Carmen, Michael, Emily e Eduardo observavam em silêncio absoluto. Sérgio, vários metros atrás, mandíbula tensa. Sara subiu no trator, sentou-se, mão na chave de ignição. Ela fechou os olhos por um segundo. Pai, se você está aí, me ajude. Ela girou a chave. O motor girou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e então o International Harvester rugiu. Não tossiu, não engasgou. Rugiu com potência total, limpo, perfeito, como se nunca tivesse tido um único problema. O som encheu o ar de Kansas, profundo, poderoso, glorioso. Carmen levou as mãos à boca, lágrimas instantâneas. Michael gritou com alegria. Sim, funciona. Emily aplaudiu rindo. Eduardo assobiou admiravelmente. Incrível, simplesmente incrível. O motor continuou rugindo, estável, sem falhas, sem tosses, nada sugerindo qualquer problema. Sara o deixou funcionar por 30 segundos completos, ouvindo cada nota daquela sinfonia mecânica perfeita. Então ela desligou o motor, desceu do trator. Suas pernas tremeram levemente, adrenalina, alívio, triunfo misturados em proporções iguais. Carmen e correu para ela, abraçou-a apertado. Você conseguiu. Meu Deus, você conseguiu? Michael apertou a mão dela vigorosamente. Você é incrível. Emily sorriu, tímida, mas genuína. Eduardo se aproximou. Senhorita Stone, aquilo foi... Eu nunca vi nada parecido. Sara respirou profundamente. Ela olhou para onde Sérgio estava. Ele permaneceu imóvel, rosto pálido, braços pendendo ao seu lado. Toda a arrogância, toda a confiança, toda a certeza haviam desaparecido porque agora todos sabiam a verdade. Aquele trator nunca teve um motor fundido. Aquele trator foi sabotado. E a única pessoa com acesso, conhecimento e motivo era ele. Sara andou em direção a Sérgio lentamente, parou em frente a ele, sustentou o olhar dele. Este trator não tinha um motor fundido. Ela repetiu, voz calma, mas clara para todos ouvirem. Ele foi intencionalmente sabotado por alguém que sabia exatamente o que fazer para fazê-lo parecer irreparável. Carmen também se aproximou. Michael, Emily, Eduardo, todos cercaram Sérgio. O círculo estava se fechando e Sérgio entendeu que não havia escapatória. Agora Carmen olhou para Sérgio firmemente. Eu quero que Sara explique exatamente o que ela encontrou com detalhes. E eu quero que todos ouçam. Sara assentiu, limpou as mãos com um pano, andou até o grupo, apontou para o motor do International Harvester. Eu vou explicar os 3 pontos de sabotagem que encontrei. Estas não são falhas mecânicas, suas manipulações intencionais. Eduardo se moveu para mais perto, fascinado. Michael e Emily prestaram atenção absoluta. Sérgio permaneceu imóvel, mandíbula travada. Primeiro ponto. Sara apontou para a conexão de alta pressão. Esta linha carrega diesel do injetor de combustível para os injetores de combustível. Quando devidamente apertada, a vedação é hermética. A pressão pode atingir 500 psi se houver um vazamento. Porém, mínimo, o sistema não funciona. Ela tocou nos parafusos. Alguém afrouxou essas conexões deliberadamente. As marcas de ferramentas são recentes.
E o óleo diesel fresco confirma que foi manipulado há menos de 4 dias. Um trator parado por 4 dias intocado deveria ter óleo seco oxidado, não molhado e brilhante. Carmen assentiu, entendendo. Segundo ponto. Sarah moveu-se para a válvula de sangria. Este pequeno parafuso tem uma função muito específica. Ele é usado apenas durante a manutenção para purgar ar do sistema de combustível. Ele deveria estar sempre fechado. Sempre. Ela girou a válvula levemente, mas alguém a abriu parcialmente. Quando está aberta, o ar entra no sistema diesel e motores diesel não podem funcionar com ar nas linhas de combustível. É como tentar beber água por um canudo com um buraco nele. Não flui corretamente, Michael franziu a testa. E aquilo não poderia ter se soltado sozinho da vibração do trator. Não, Sarah foi enfática. Estas válvulas são projetadas para resistir a vibrações extremas. Milhares de horas de trabalho. E olhe-te aqui. Ela apontou para as marcas. Ferramenta usada recentemente. Alguém a girou manualmente. Carmen respirou profundamente. E a terceira evidência. Sarah abriu o filtro de ar, puxou o pano, segurou-o para todos verem. Isso nunca deveria estar aqui. Um filtro de ar a banho de óleo funciona prendendo poeira em óleo especial. Mas se você bloquear o fluxo, ela mostrou como o pano havia sido colocado. O motor não recebe ar suficiente, não pode respirar, engasga. Ela estendeu o pano. E note algo importante. Este pano está limpo, novo. Se ele tivesse estado aqui durante 4 dias de operação prévia, estaria preto de poeira, encharcado de óleo, mas está quase limpo. Ele foi colocado depois que o trator parou. Não antes. Silêncio absoluto. Carmen virou-se para Sérgio. 3 manipulações. 3 não uma falha, não 2. 3 atos deliberados por alguém com conhecimento técnico, alguém com acesso, alguém que sabia exatamente o que fazer para fazer o trator parecer que tinha um motor fundido quando realmente não tinha. Sérgio abriu a boca, fechou-a, engoliu em seco, e ele sabia que a verdade estava prestes a vir à tona com ou sem sua cooperação. Eduardo Ramírez deu um passo à frente. 26 anos de idade, mechas de cabelo preto caindo sobre sua testa, mãos tremendo, respiração irregular. Eu sei algo. Todos se viraram para ele. Sérgio olhou para ele com aviso silencioso em seus olhos, mas Eduardo evitou seu olhar. Eduardo, não. Sérgio começou. Fique quieto. Carmen interrompeu com uma voz aguda. Eduardo, fale. O jovem mecânico limpou as mãos em seu macacão nervosamente. 3 semanas atrás, eu ouvi uma conversa entre Sérgio e um homem da cidade. Ele não era um cliente do rancho. Ele era um revendedor de tratores da concessionária na cidade. Michael se tensou. Que tipo de conversa? Eduardo respirou profundamente. Eles estavam falando sobre comissão. O revendedor disse a Sérgio que se ele pudesse convencer o Sr. Robert a comprar um trator novo, ele receberia $15.000, 10% do preço do trator. Carmen ficou pálida. $15.000. Sim, senhora. Eu ouvi claramente. O revendedor disse que tratores velhos sempre têm problemas, que ele só precisava esperar pelo momento certo, e quando aquele momento chegasse, diagnosticar uma falha irreparável. Emily levou a mão à boca. Oh, meu Deus, Eduardo continuou, voz ganhando firmeza agora que ele havia começado. 3 dias depois daquela conversa, o trator quebrou, e Sérgio disse que era um motor fundido, que não havia reparo possível, que eles precisavam comprar um novo urgente antes que a colheita chegasse. Michael deu um passo ameaçador em direção a Sérgio. Você, filho de uma Michael. Carmen o parou com uma mão. Deixe-o terminar. Eduardo olhou para Sérgio diretamente pela primeira vez. Eu não disse nada porque Sérgio me ameaçou. Disse que se eu falasse, ele diria que eu era incompetente, que ele me demitiria. Eu preciso deste emprego. Minha mãe está doente, minha irmã está na escola. Sua voz quebrou. Carmen andou até Eduardo,
colocou uma mão em seu ombro. Você fez a coisa certa agora. Isso é o que importa. Ela virou-se para Sérgio. É verdade. Sérgio tentou manter a compostura. Eduardo está mentindo. Ele está com ciúmes porque eu sou chefe mecânico e ele é apenas o nome do revendedor. Carmen interrompeu. Eduardo respondeu imediatamente. Tom Jensen, agência central de tratores na rua principal na cidade. Carmen assentiu lentamente. Eu vou ligar para aquela agência logo de manhã amanhã e eu vou perguntar se eles têm um vendedor chamado Tom Jensen e se aquele homem conhece Sérgio Morales. Sérgio ficou completamente pálido. Carmen, eu quero dizer, Senhora Lopes. Senhora Lopes, ela corrigiu friamente, e eu não estou interessada em ouvir explicações ainda. Primeiro, eu vou verificar a história de Eduardo. Então falaremos. Você, eu e Robert. Ela olhou para Sarah. Enquanto isso, esta jovem mulher acabou de provar que nosso trator funciona perfeitamente e que alguém deliberadamente mentiu para nos roubar $150 mil. Michael interveio e colocou toda a colheita em risco. Se tivéssemos perdido tempo esperando por um novo trator, teríamos perdido toda a colheita. Carmen completou. $100 em perdas, talvez mais. Ela virou-se para Sérgio uma última vez. Saia da minha vista agora. Vá para casa. Amanhã falaremos. Sérgio abriu a boca. Ele viu os rostos de todos. Carmen, Michael, Emily, Eduardo, Sarah, sem compaixão, sem dúvida. Ele se virou e andou para seu carro, mãos tremendo, pernas mal o sustentando. O círculo havia se fechado completamente. No dia seguinte, Carmen Lopes fez exatamente o que havia prometido. Ela ligou para a agência central de tratores, pediu por Tom Jensen. O gerente confirmou que ele trabalhava lá. Vendedor sênior, 3 anos com a empresa. Carmen pediu para falar com ele. Quando Tom Jensen atendeu o telefone, Carmen foi direta. Eu sou Carmen Lopes, do Rancho Golden Valley. Você conhece Sérgio Morales? Silêncio do outro lado. Mãe, eu preciso falar com meu supervisor. Isso é tudo o que eu precisava saber. Obrigada. Ela desligou. Aquela tarde, Sérgio chegou à casa principal, nervoso, pálido. Robert Lopes estava sentado na sala de estar, costelas enfaixadas, mas consciente. Carmen havia contado a ele tudo durante a manhã. Michael e Emily estavam presentes também, testemunhas silenciosas. Carmen não perdeu tempo. Eu liguei para a agência. Tom Jensen existe. Ele confirmou que te conhece. Quase confessou sobre a comissão antes de desligar nervosamente. Sérgio fechou os olhos. Carmen, Senhora Lopes, eu não estou pedindo explicações. Eu estou te informando da sua situação. Robert falou pela primeira vez. Voz fraca, mas firme. 19 anos você trabalhou aqui. Eu te conheci quando você tinha 26. Eu te ensinei, te dei salários justos, te tratei com respeito. Nós confiamos em você completamente. Ele parou para respirar, a dor na costela evidente. E é assim que você me retribui? Sabotando meu equipamento, arriscando minha colheita, tentando me roubar $150 mil. Sérgio respirou tremulamente. Eu precisava de dinheiro. Minha filha está indo para a faculdade. As despesas. Todos nós temos despesas. Carmen interrompeu. Isso não justifica traição. Michael interveio, voz contida, mas furioso. Você poderia ter pedido um empréstimo. Poderia ter pedido um adiantamento de salário. Pai sempre foi generoso com empregados honestos, mas você preferiu mentir, sabotar, roubar. Emily, a mais jovem, falou com uma voz suave, mas clara, e colocou os empregos de todos em risco. Se tivéssemos perdido a colheita, não poderíamos ter pago salários. Eduardo, Rosa, os trabalhadores do campo, todos teriam sofrido. Sérgio desabou, literalmente caiu de joelhos. Me desculpe. Sinto muito. Foi um erro.
Eu estava desesperado. Eu... Robert levantou uma mão parando-o. Sérgio Morales, você está demitido imediatamente. Você tem até o meio-dia de amanhã para recolher suas coisas da oficina. Depois disso, eu não quero te ver perto deste rancho nunca mais. Robert, por favor. Além disso, Robert continuou, eu vou ligar para a polícia. Sabotagem intencional é um crime. Tentativa de fraude também. Eu não vou apresentar queixas formais desta vez, mas eu quero isso registrado. Se você tentar algo assim novamente em qualquer lugar, haverá consequências legais. Carmen acrescentou. E eu vou ligar para os outros ranchos na área, informá-los do que aconteceu. Eu não vou limpar a garganta, recomendá-lo, não darei referências. Se alguém perguntar sobre você, eu direi a verdade. Sérgio soluçou abertamente agora. Anos de reputação destruída, carreira terminada, futuro incerto. Ele se levantou com dificuldade. Eu entendo. E eu sinto muito, realmente. Ele saiu da casa sem olhar para trás. Robert respirou profundamente, dor evidente em cada movimento. Carmen, nós precisamos de um novo mecânico. Rápido. A colheita começa em 2 semanas. Carmen sorriu levemente. Eu já tenho alguém em mente. Sarah Stone estava na oficina organizando as ferramentas na caixa de ferramentas amarela. O sol da tarde entrava pela janela alta, iluminando partículas de poeira suspensas no ar. Ela ouviu passos. Ela virou-se. Carmen Lopes entrou na oficina seguida por Robert. O homem mais velho andou lentamente, uma mão segurando suas costelas enfaixadas. Senhorita Stone, Robert disse. Sarah fechou a caixa de ferramentas, levantou-se. Senhor Lopes, o senhor deveria estar na cama descansando. Robert sorriu levemente. Minha esposa diz a mesma coisa, mas eu precisei vir pessoalmente. Ele andou até estar em frente a ela. Eu quero te oferecer um emprego. Sarah piscou. Com licença. Carmen interveio. Mecânica-chefe aqui no rancho Golden Valley. Salário inicial de $4.500 por mês. Moradia incluída, refeições incluídas, e se as coisas derem certo, um aumento depois da colheita. Sarah olhou de um para o outro, processando. Eu não sei o que dizer, Robert continuou. Ontem você fez algo que 6 pessoas antes de você não puderam fazer. Você identificou sabotagem que um mecânico com 19 anos de experiência tentou esconder. Você reparou o trator em 35 minutos e você o fez com ferramentas que seu pai te deixou. Ele pausou. Isso me diz 3 coisas. Primeiro, você tem talento real. Segundo, você é honesta. Terceiro, você honra o legado de seu pai. Essas são as 3 qualidades que eu procuro em um empregado. Sarah sentiu emoção apertando sua garganta. Senhor Lopes, eu realmente aprecio a oferta, mas você é uma mulher. Carmen completou gentilmente. E você pensa que os trabalhadores do campo não a respeitarão? Que será difícil? Sarah assentiu lentamente. Eu trabalhei em 5 lugares diferentes. Sempre a mesma história. Ceticismo, zombaria, homens que não aceitam ordens de uma mulher. Eventualmente eu parto porque isso é diferente, Robert interrompeu. Aqui, você salvou a colheita. Você expôs um traidor. Os trabalhadores já sabem o que você fez. Eduardo falou com todos ontem à noite. Notícias se espalharam por todo o rancho. Carmen sorriu. Esta manhã, Rosa me perguntou se você ficaria. Ela disse que nunca havia visto alguém enfrentar Sérgio daquele jeito. Disse que era inspirador. Sarah respirou profundamente. E Eduardo? Eduardo será seu assistente, Robert respondeu. Ele tem talento, mas precisa de orientação. Você pode ensiná-lo e ele já te respeita. Eu vi isso ontem, Carmen acrescentou. Nós precisamos de alguém confiável. Alguém que coloca a verdade acima da comissão. Alguém que cuidará de nosso equipamento como se fosse seu próprio. Robert estendeu sua mão. O que você diz, senhorita Stone? Você aceitará? Sarah olhou para a mão estendida. Ela pensou em seu pai sobre a caixa de ferramentas amarela, sobre as palavras que ele havia repetido 1000 vezes.
Máquinas falam, querida, e pessoas honestas sempre encontram seu lugar. Talvez ela tivesse encontrado o dela. Ela apertou a mão de Robert firmemente. Eu aceito. Carmen aplaudiu suavemente. Robert sorriu amplamente pela primeira vez em dias. Bem-vinda ao Rancho Golden Valley, Sarah Stone. Você começa lá amanhã. E Sarah sabia que sua vida acabara de mudar para sempre. Se esta história tocou seu coração como tocou o nosso, mostre um pouco de amor para Underdog Mechanics. Clique em inscrever, esmague aquele botão de curtir e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Nós amamos conectar com espectadores de todo o mundo. Até o próximo vídeo. Uma semana depois, algo incomum aconteceu no Rancho Golden Valley. Rosa Hernandes, a cozinheira de 43 anos que havia trabalhado na casa principal por 8 anos, apareceu na oficina. Ela vestia um avental manchado de flores, mãos ásperas de amassar pão, mas em seus olhos brilhava genuína curiosidade. Senhorita Sarah. Sarah olhou para cima do motor que ela estava ajustando. Ela sorriu. Senhora Rosa, o que atrás aqui? Rosa torceu as mãos nervosamente. Eu vi o que você fez com o trator, como você identificou o problema, como você o consertou, e eu pensei. Ela pausou como se duvidando de suas próprias palavras. Você poderia me ensinar? Sarah colocou a chave de boca no chão, limpou as mãos. Ensinar-lhe mecânica? Sim, Rosa falou mais rápido. Eu passei minha vida inteira em cozinhas. É um bom trabalho, mas eu sempre me perguntava como as máquinas funcionavam. Meu marido era mecânico antes de morrer. Eu costumava vê-lo trabalhar. Nunca ousei perguntar. Sarah lembrou-se de quando tinha 8 anos, quando seu pai a deixou assistir pela primeira vez, quando ele pacientemente explicou cada peça, cada função. Tudo bem, venha depois do almoço, 1 hora por dia. Eu te ensinarei o básico. Rosa sorriu amplamente. Obrigada, muito obrigada. Aquela primeira hora se tornou 2, depois 3. Rosa absorveu o conhecimento como uma esponja seca. Sarah descobriu que ela tinha talento natural, mãos firmes, paciência, atenção aos detalhes. Eduardo observava, fascinado enquanto Sarah ensinava, explicava sem condescendência, corrigia sem humilhar, encorajava sem falsas expectativas. Um método que Sérgio nunca havia usado. 2 semanas depois, a colheita começou. 3 atrações de colheita internacional rugindo nos campos colheitadeiras, juntando trigo dourado sob o sol de Kansas. Todo o equipamento funcionando perfeitamente. Sarah pessoalmente supervisionou cada máquina, verificou a pressão do óleo, ouviu os motores, detectou problemas antes que se tornassem falhas, e quando um dos tratores começou a tossir levemente, Rosa foi a primeira a notar. Senhorita Sarah, trator 3. Ouça-o. Sarah se aproximou, ouviu, sorriu. Bom ouvido. Filtro de ar precisa de limpeza. Eduardo, traga-me o kit. Juntos, os 3 trabalharam. Sarah dirigindo. Eduardo executando. Rosa observando e aprendendo. 30 minutos depois, o trator rugiu limpo novamente. Carmen observava da casa, café na mão, Robert ao lado dela, costelas finalmente curando. Você fez bem, Robert disse. Contratá-la foi a melhor decisão. Carmen assentiu. Não apenas para o trator. Olhe para Rosa, olhe para Eduardo. Eles estão aprendendo, crescendo. Michael passou a cavalo, supervisionando a colheita. Ele parou ao lado de seus pais. Estamos 3 dias à frente do cronograma. Sarah otimizou as rotas dos tratores. Menos desperdício de combustível, menos tempo de inatividade. Emily veio correndo do campo, sorriso radiante. Mãe, a colheita está perfeita. Senhor Ramírez diz que é a melhor em 5 anos. Robert respirou profundamente sem dor pela primeira vez em semanas. Graças a Deus, Carmen confiou em seu instinto. Carmen sorriu, lembrando o momento 3 semanas atrás, quando ela decidiu ir para a cidade,
quando ela contratou a jovem mecânica sem teto contra todo o conselho. Às vezes ela murmurou: as melhores decisões são aquelas que outros dizem que você não deveria fazer. E ela observou enquanto Sarah ensinava a Rosa como ajustar um carburador, paciente, precisa, generosa com seu conhecimento, exatamente como seu pai a havia ensinado. 6 meses depois, a oficina no Rancho Golden Valley havia mudado completamente. Ferramentas organizadas por tamanho em novos painéis, chão limpo, janelas deixando entrar luz abundante, e na parede de trás, pendurada com orgulho, uma fotografia emoldurada: James Stone, mecânico, pai, professor. Abaixo da foto, a caixa de ferramentas amarela repousava aberta em um trabalho. As mesmas ferramentas que ele havia usado por 30 anos, agora nas mãos de sua filha. Sarah Stone estava inclinada sobre um motor de colheitadeira, explicando o sistema hidráulico para Rosa. A ex-cozinheira não usava mais um avental. Agora ela vestia macacão azul, mãos manchadas de graxa, sorriso de satisfação em seu rosto. Quando a pressão cai aqui, Sarah apontou. O cilindro não responde corretamente. É por isso que verificamos a bomba primeiro, depois as mangueiras. Rosa assentiu, fazendo anotações em um caderno manchado de óleo. E como eu sei quando a bomba está falhando? Ouça. Sarah ligou o sistema. Ouça aquele vinho. Isso não é normal. Uma bomba saudável é silenciosa, suave. Eduardo apareceu de debaixo do trator que ele estava reparando. Sarah, eu terminei a troca de óleo. Você pode verificar antes que eu o leve para o campo imediatamente? Ela virou-se para Rosa. Pratique identificando a pressão correta. Eu voltarei em 10 minutos. Enquanto Sarah verificava o trabalho de Eduardo, Carmen entrou na oficina com uma bandeja de limonada gelada. Pausa obrigatória, ela anunciou sorrindo. Os 3 mecânicos limparam as mãos, aceitaram os copos agradecidos. Como está tudo indo? Carmen perguntou. Trator 3 está pronto para amanhã, Eduardo respondeu. Número 2 precisa de um pequeno ajuste, e estamos à frente com manutenção preventiva em toda a frota. Carmen olhou para Rosa. E você? Como você se sente com seu novo ofício? Rosa sorriu amplamente. Eu nunca imaginei aos 43 que aprenderia algo completamente novo. Eu pensei que passaria o resto da minha vida na cozinha. Não que cozinhar seja ruim, mas você queria mais, Sarah completou gentilmente. Sim, eu queria saber como as coisas funcionavam, queria me sentir útil de uma maneira diferente. E você, ela apontou para Sarah, me deu aquela oportunidade. Sarah balançou a cabeça. Eu apenas abri a porta. Você passou por ela. Isso requer coragem. Carmen colocou uma mão no ombro de Rosa. No próximo mês, nós estamos contratando um ajudante de cozinha adicional. Rosa trabalhará meio período aqui, meio período lá, até ela decidir definitivamente onde ela quer estar. Os olhos de Rosa brilharam com lágrimas de gratidão. Eduardo levantou seu copo. Para Sarah, que nos ensinou que talento não tem gênero, apenas requer dedicação. Eles brindaram, beberam, riram, então voltaram ao trabalho. Sarah ficou um momento a mais, olhando para a fotografia de seu pai. Ela tocou a caixa de ferramentas amarela com reverência. Eu consegui, pai, eu encontrei meu lugar, e eu estou ajudando outros a encontrarem o deles. Ela pensou em Sérgio, expulso, desgraçado, consequência de suas próprias decisões, sem falsa compaixão, mas sem celebrar sua queda também. Ela pensou em Robert e Carmen, que confiaram quando outros duvidaram, que escolheram competência sobre preconceito. Ela pensou em Rosa, que aos 43 teve a coragem de recomeçar. E ela pensou em todas as mulheres que viriam depois, que veriam esta história, que se perguntariam se elas poderiam também. A resposta era simples. Sim, elas podem. Elas só precisam das ferramentas certas. Uma oportunidade justa. E a coragem para não desistir quando o mundo diz que elas não pertencem. Sarah gentilmente fechou a caixa de ferramentas amarela, sorriu e voltou para o motor esperando.
Porque máquinas não entendem dúvidas ou medos, apenas mãos que sabem como ouvir e corações que ousam. Muito obrigada por assistir a esta história incrível aqui na Underrated Mechanics. Se você gostou da jornada de Sarah de Sem Teto, a mecânica-chefe, por favor, inscreva-se e clique naquele sino para nunca perder nossas histórias inspiradoras. Deixe um curtir se isso te emocionou e comente abaixo nos dizendo de onde você está assistindo. Nós amamos conectar com espectadores de todo o mundo. Até o próximo